Primeira turma do Supremo nega pedido de liberdade para irmã do traficante Fernandinho Beiramar. Eu aqui entendo que não há essa ilegalidade do excesso de prazo em virtude das próprias condições do processo. Segunda turma nega pedido de extradição do turco Ali Sipai. STJ aceita pedido de habeas corpus de Alana Brites, presa por suspeita de envolvimento na morte do jogador Daniel, e determina cumprimento de medidas cautelares. Ministério Público Federal recomenda a revogação de portaria que trata de ingresso e deportação sumária de imigrantes e refugiados no Brasil. Para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, além de violar a política nacional e internacional sobre imigração, ao editar a norma, o Ministério da Justiça extrapolou o direito regulador. E mais 7 testemunhas são ouvidas em Minas Gerais no processo que apura as responsabilidades pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Olá, boa noite. Boa noite para você. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de extradição do empresário turco Ali Sipai. Naturalizado brasileiro, ele é acusado pelo governo da Turquia de apoiar e integrar uma organização terrorista. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Foi exatamente isso. A decisão deste caso, ela foi unânime. E olha só, os ministros da segunda turma dedicaram toda a sessão de hoje para analisar esse caso. Essa que foi a primeira sessão da segunda turma após o recesso do judiciário. Ali ele foi acusado pelo governo da Turquia de integrar uma organização terrorista. Ele está no Brasil há 12 anos e desde 2016 ele se naturalizou brasileiro. E olha só, segundo o governo turco, ali também teria financiado essa organização terrorista. Isso porque ele mantinha uma conta em um banco lá na Turquia e esse banco foi acusado de ser um dos principais financiadores de um movimento opositor ao atual governo da Turquia. O caso ali, ele chegou a ser preso no Brasil em abril deste ano, quando ele voltava de uma viagem do exterior, preso no aeroporto de São Paulo, ficou um mês detido na sede da Polícia Federal também em São Paulo e logo depois ele foi para prisão domiciliar e aí também foi impostas algumas medidas cautelares a ele e o caso então hoje foi definitivamente julgado aqui pela segunda turma. Vamos ver agora como começou esse julgamento. No Supremo Tribunal Federal, o advogado do governo da Turquia rebateu o argumento de que, se for extraditado, Ali Sipai pode ser julgado por um tribunal de exceção. A extradição de Ali Sipai é fundamental para levar um criminoso adiante. O fato trasladado, 1.500 liras turcas, é crime de insuficiência. Não é. É um terrorista que precisa ser levado às margens da justiça. Precisa pagar pela sua participação no maior atentado à democracia da Turquia. Já a advogada de Sipai classificou como um disfarce o pedido de extradição e defendeu que o movimento Hizmet não é uma organização terrorista. Para a defesa, ele é um perseguido político. Na hipótese de extradição, Vossas Excelências, o destino de Ali Sipai já está traçado. No instante em que desembarcar do aeroporto de Istambul, será preso e condenado, sem direito à defesa, sem devido processo legal. Necessário ainda registrar e destacar os inúmeros relatos de tortura e morte de opositores políticos no regime penitenciário turco. Durante a sessão, outras entidades defenderam a permanência de Sipai no Brasil. O tribunal que hoje acusa Ali, ele é sim um tribunal de exceção, porque ele foi um tribunal criado à conveniência do governo Erdogan, depois que excluídos todos os magistrados que faziam qualquer postulação de direito de livre opinião. A negativa da presente extradição será um sinal claro, inconteste dessa Corte, em rechaço, em resistência a qualquer governo, em qualquer canto do planeta, que pretenda flertar, que pretenda firmar compromisso com autoritarismo,
com a violação do Estado Democrático de Direito. A Turquia é um país do leste europeu. Há 16 anos, é comandado por Recep Erdogan. O líder tem formação islamita e sofre acusações de perseguição e violência contra os direitos humanos, principalmente entre os opositores do governo. Olha só, após as manifestações, então, dos advogados, os ministros votaram no caso e negaram esse pedido de extradição. Um dos argumentos é que os fatos narrados teriam ocorrido antes da lei de terrorismo sancionada aqui no Brasil em 2016. Uma outra preocupação dos ministros é que, caso ele fosse extraditado, poderia passar por um julgamento imparcial na Turquia e que violaria aí os direitos humanos. Os ministros também decidiram retirar todas as medidas cautelares que tinham sido impostas a ele. Essas são as informações e agora segue com vocês. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Carla. A primeira turma do Supremo negou o pedido de liberdade para a irmã do traficante Fernandinho Beiramar. Alessandra da Costa é advogada e trabalhava para o irmão, o traficante Fernandinho Beiramar. Ela e mais 40 pessoas foram denunciadas por tráfico internacional de drogas e organização criminosa no âmbito da Operação Epístolas. Segundo o Ministério Público Federal, Alessandra atuava de várias maneiras. Ela trazia notícias do grupo criminoso para ele, informações da atuação do grupo, notícias, enfim, e levava para fora ao grupo criminoso orientações de como agir. Ou seja, ela viabilizava a atuação de Fernandinho Beiramar de dentro do presídio, comandando o tráfico de drogas. A advogada foi presa em maio de 2017. Quase um ano depois, foi solta por uma liminar do ministro Marco Aurélio. Na sessão desta terça-feira, onde o caso foi julgado pelos 5 ministros da primeira turma, ele reafirmou a decisão. Concluí bem fundamentada a prisão preventiva, não por ser a paciente irmã de Fernandinho Beiramar, mas porque se aludiu a elementos concretos que respaldam a prisão preventiva. Ocorre que constatei, presidente, o excesso de prazo dessa prisão preventiva. Mas o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Ao contrário do relator, entendeu que não houve excesso de prazo na prisão preventiva. Essa operação, como bem salientou a eminente subprocuradora-geral, apontou indícios e, eu diria, provas razoáveis de participação da paciente, provas essas que geraram a decretação da preventiva, cujos argumentos também foram acolhidos pelo próprio ministro relator, que só afastou a prisão pelo excesso de prazo. Eu aqui entendo que não há essa ilegalidade do excesso de prazo em virtude das próprias condições do processo. Os outros ministros acompanharam Alexandre de Moraes e não conheceram o habeas corpus da advogada, que deve permanecer presa. A primeira turma também deferiu o pedido de liberdade de 2 policiais condenados a 14 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de drogas, corrupção passiva e violação de sigilo funcional. Ademael das Neves Conceição e Genilson da Costa Feitosa faziam parte de uma organização criminosa em Tocantins. A investigação que resultou nessa operação Detalhes apurou que eles, além de proceder ao tráfico de drogas, integrar essa quadrilha e agir no tráfico de drogas, inclusive cobrando dos consumidores valores que eram devidos aos traficantes, eles procediam à venda de fuzis e, durante a investigação, eles ameaçavam policiais que estavam procedendo à apuração dos fatos. Os policiais foram presos preventivamente em junho de 2016. Mas depois o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, mandou soltar os réus. Qual foi o único fundamento para impor-se a prisão preventiva? Os malefícios do comércio da droga. A imputação que resultou realmente numa sentença condenatória, mas que está sujeita a uma condição resolutiva, que é o provimento da apelação ainda pendente no Tribunal de Justiça. Mas os outros ministros entenderam que os réus não deveriam continuar em liberdade. Não me parece aqui que há
ilegalidade, teratologia, para que policiais já condenados em primeira instância a 14 anos e 6 meses por tráfico de drogas, corrupção passiva e violação do sigilo funcional, possam continuar em liberdade e exercendo, como foi dito à tribuna, a própria função policial. E para dar mais detalhes sobre a sessão da primeira turma de hoje, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Grande parte do trabalho da turma hoje foi voltada para a análise de um habeas corpus, né? A primeira turma, normalmente, ela tem se voltado para o julgamento de vários habeas corpus do ministro Marco Aurélio e hoje não foi diferente. Mas os ministros se debruçaram também sobre outros 3 habeas corpus que, na verdade, 2 deles tratavam de um mesmo assunto envolvendo um escritório de advocacia da cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Os advogados eram acusados de acordo com a denúncia, eles eram acusados de elaborar procurações falsas para agilizar o ajuizamento de ações no Poder Judiciário, com isso receber o valor daquelas ações e jamais entregar aos verdadeiros detentores do direito. Segundo o Ministério Público, a prisão preventiva teria sido decretada pela 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, com o objetivo de evitar que esses advogados voltassem a cometer os mesmos delitos. Nos habeas corpus que vieram a ser julgados hoje no Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República pugnava pelo seu não conhecimento, já que ainda estaria pendente de análise no STJ. Mas o ministro Marco Aurélio deferiu a ordem aqui no caso do habeas corpus para libertá-los e em um desses habeas corpus determinar a suspensão da proibição do exercício de advocacia que havia sido determinada em um desses habeas corpus. Esse julgamento ainda não foi encerrado porque logo depois do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e suspendeu esse julgamento. Mas um outro caso um pouco mais grave, mais complexo, teve também o início do julgamento, mas não foi concluído também. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista. Também da relatoria do ministro Marco Aurélio, a defesa de um condenado a 68 anos por 4 roubos e estupro, o ministro Marco Aurélio deferiu a ordem para que ele fosse absolvido. A defesa alegou da tribuna que haveria uma nulidade no processo em razão da violação do princípio da ampla defesa e também buscava a absolvição porque a única testemunha que teria reconhecido por uma fotografia o réu, ela se contradizia. Ora, dizia que era aquela pessoa, a descrição que ela fazia da pessoa era uma outra completamente diferente daquela foto, então havia uma dúvida acerca da autoria do crime e, nesse sentido, o ministro Marco Aurélio entendeu pela absolvição. Logo depois, votou também o ministro Alexandre de Moraes no mesmo sentido. Não haveria qualquer nulidade daquelas informações trazidas pela defesa, porque, embora na primeira instância ele foi absolvido e a condenação veio somente na segunda instância, quando o advogado foi intimado para apresentar as chamadas contrarrazões da apelação, ou seja, a resposta naquele recurso do Ministério Público, a defesa não se manifestou, o réu foi intimado por edital para constituir novo advogado, também não se manifestou, houve um abandono da causa. O ministro Marco Aurélio e Alexandre de Moraes entenderam que, processualmente, o juiz agiu corretamente ao nomear um defensor público. Então, afastou a nulidade. Mas, em razão da fragilidade da prova, em razão daquela fotografia e a dúvida sobre a efetiva autoria do crime, os ministros entenderam que não poderia levar à condenação de 68 anos daquela pessoa diante de uma prova tão frágil. Nesse sentido, absolveram. Mas esse julgamento também deve ser retomado em razão do pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Sessão plenária amanhã? Sessão plenária amanhã pela manhã e também no período da tarde. Muito bem. Obrigado, Karina. A seguir, a MPF quer revogação de portaria que trata de extradição sumária de imigrantes e refugiados. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem até 5 dias para se manifestar sobre a recomendação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ouviu hoje à tarde mais 7 testemunhas da tragédia de Brumadinho. Elas foram escolhidas pelo Ministério Público. A Justiça quer colher mais informações para comprovar os danos urbanísticos ao meio ambiente e ao patrimônio cultural. Na audiência de hoje, o juiz também marcou uma nova audiência para o dia 20 de agosto.
O rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, aconteceu no dia 25 de janeiro desse ano. 248 pessoas morreram e pelo menos 20 ainda estão desaparecidas. O Ministério Público Federal enviou uma recomendação ao Ministério da Justiça para revogar portaria que autoriza a deportação sumária de imigrantes e refugiados no Brasil. Publicada no dia 25 de julho pelo Ministério da Justiça, a Portaria 666 determina o impedimento de ingresso, repatriação, deportação sumária, redução ou cancelamento do prazo de estado de pessoa perigosa para a segurança do Brasil ou de pessoa que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Ainda segundo a norma, são consideradas pessoas perigosas os suspeitos de envolvimento com terrorismo, grupo criminoso, tráfico de drogas, pornografia ou exploração sexual infanto-juvenil e torcida com histórico de violência em estádios. Para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, além de violar a política nacional e internacional sobre imigração, ao editar a norma, o Ministério da Justiça extrapolou o direito regulador. Na recomendação, a PFDC reforça que, ao falar em ato contrário à Constituição Federal, a portaria trata o assunto de forma geral, subjetiva, fazendo inclusive com que a medida seja aplicada a pessoas suspeitas, o que fere o princípio da presunção de inocência. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem até 5 dias para se manifestar sobre a recomendação. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que pagamento em dobro por cobrança indevida deve ser corrigido desde o momento em que a ação for ajuizada. Os ministros da terceira turma, por unanimidade, decidiram que a indenização por cobrança de dívida já paga deve ser corrigida a partir da data do ajuizamento da ação, que, no caso, foi quando ocorreu a cobrança indevida. Uma construtora ajuizou a ação monitória para receber de um condomínio o valor de uma dívida de mais de R$421 mil. O condomínio entendeu que a cobrança era indevida, uma vez que havia sido desconsiderado o montante já pago, de cerca de R$246 mil. Por conta disso, o condomínio pediu a condenação da construtora ao pagamento em dobro do valor cobrado de forma indevida. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o recurso do condomínio para reconhecer a inexistência da obrigação de pagar a quantia exigida na ação monitória, além de condenar a construtora a restituir em dobro a quantia indevidamente cobrada, com juros e correção, a partir da data do arbitramento da sentença. No STJ, a relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, deu parcial provimento à ação. A magistrada confirmou o entendimento do TJ de São Paulo sobre os juros moratórios. Mas, com relação à correção monetária, a relatora pontuou que o ajuste tem por finalidade a recomposição do valor da moeda no tempo. Sendo assim, o termo inicial deve remontar à data em que se deu o ajuizamento da ação monitória por parte do condomínio. E a seguir, CNJ dá parecer em projeto de lei que trata sobre a obrigatoriedade de advogados participarem de audiências de mediação e conciliação. A nota técnica com posicionamento do CNJ foi pedida pelo Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça substituiu a prisão preventiva de Alana Emily Brits por medidas cautelares diversas da prisão. Alana é filha de Edson Brits, acusado de matar o jogador Daniel Correia em outubro de 2018. Na decisão unânime, o colegiado aplicou as seguintes medidas cautelares: comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, de manter contato com os demais corréus e com qualquer pessoa relacionada à investigação e a proibição de sair da comarca e do país. Alana Brits estava presa preventivamente desde 1º de novembro do ano passado pela prática em tese dos crimes de fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo que investiga a morte do jogador. Em março, o relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, negou uma liminar e manteve a prisão de Alana, já que, segundo o ministro, na ocasião não foi possível comprovar flagrante ilegalidade que justificasse o deferimento da liminar. Ao apresentar o voto no julgamento do mérito do pedido, o ministro destacou que a evolução
evolução dos fatos e o transcurso da instrução criminal revelam que a aplicação da medida extrema não se mostra tão eficaz quanto a aplicação das medidas alternativas à prisão. Por isso, aplicou as cautelares. E nesta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça retomou as atividades do segundo semestre em plenário. Um dos 17 itens julgados foi a nota técnica questionando a tramitação de projeto de lei que trata sobre a participação obrigatória de advogados em audiências de mediação e conciliação de conflitos. O julgamento do caso foi retomado na sessão desta terça-feira. O presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, ressaltou que já havia sido traçado 3 linhas de votos. A relatora vota no sentido de aprovar nota técnica, no sentido de manifestar-se contrariamente à aprovação do projeto de lei, no que foi acompanhada pelo conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga. Já o conselheiro Fernando Matos divergiu para que fosse encaminhado ao Congresso Nacional pelo Conselho precedente sobre a matéria e estudos realizados. E agora o conselheiro André Godinho entende pelo não conhecimento no primeiro passo, no sentido de já ter havido uma aprovação na Câmara dos Deputados. Ao retomar o voto vista para não conhecimento do projeto de lei, o conselheiro André Godinho citou que a Constituição garante o acesso de todos à justiça, em razão de um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. O PL, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, pede a criação de uma lei que obrigue a participação de advogados em processos de solução de conflitos consensuais. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou que o CNJ já vem se posicionando sobre a necessidade da presença de advogados em mediação de conflitos. Dando conhecimento ao órgão que representa os estados brasileiros, que é o Senado da República, que esta casa, o Conselho Nacional, tem precedentes nesse sentido, com relação à conciliação e qual é a orientação do Conselho Nacional, que poderá ser seguido ou não pelo Senado da República. A conselheira Daldice Santana destacou que o incentivo às audiências de mediação e conciliação de conflitos começou com medidas do Conselho Nacional de Justiça e que a lei brasileira também já trata sobre o tema. A própria lei de mediação, ela diz que, havendo judicialização, é obrigatória a presença do advogado. Não havendo judicialização, se uma das partes estiver com advogado e a outra não, tem que obrigatoriamente nomear para dar justamente para compensar possível desequilíbrio de informação. Por maioria de votos, o plenário do CNJ julgou pelo parecer da nota técnica com posicionamento contrário à proposta do projeto de lei. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça, então, falar com o repórter Viviane Novas, que é quem tem as novidades hoje para a gente. Boa noite, Viviane. Oi, Érica. Boa noite a você, William, e boa noite a todos. A gente começa o giro com uma notícia que está no site da Procuradoria da República no Distrito Federal. A 10ª Vara de Justiça Federal acolheu a denúncia contra 12 pessoas por crimes envolvendo o Postales, o fundo de pensão dos Correios. Os réus vão responder por corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, as fraudes envolveram o pagamento de pelo menos R$ 2.700.000 de propina em 2010 e 2011. O Conselho Superior do Ministério Público Federal rejeitou a indicação do procurador Ailton Benedito para compor a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. O nome de Benedito foi apresentado pelo Poder Executivo. Os conselheiros rejeitaram a indicação por 6-4, alegando que a escolha de membros do Ministério Público Federal para compor a comissão não cabe ao Executivo. E o Ministério Público do Pará determinou os órgãos ambientais e a empresa Norte Energia, construtora e operadora da hidrelétrica de Belo Monte, deve apresentar com urgência o plano de fiscalização deste ano para o tabuleiro de Imbaubal, em Senador José Porfírio. Essa região abriga um dos mais importantes sítios de reprodução de quelônios do mundo.
Segundo o Ministério Público Federal, a equipe de fiscalização e os equipamentos não são suficientes para garantir a proteção das espécies que depositam os ovos na área. Bem, e o Giro fica por aqui. Todas as reportagens do Jornal da Justiça estão no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com o programa, ou melhor, a transmissão ao vivo da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Boa noite, até amanhã.